A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade no livro de Missiologia. Missiologia fala a respeito de missões. Missiologia é estudar missões. Deus enviou seu Filho unigênito para uma missão: resgatar a humanidade. Então, o plano de redenção de Deus vem desde o princípio. Desde do primeiro livro de Gênesis, né? Deus traz a criação, o homem entra em queda e Deus entra com a redenção. E nessa redenção, um sacrifício, um animal morreu ali nos dias de Adão e Eva, para que eles não fossem justificados em si mesmos, mas Deus o justificaria. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na ressurreição de Cristo, nós somos justificados, certo? Então, missões veio para divulgar a redenção de Deus, a salvação de Deus pela obra redentora do Calvário, certo? E nós vamos dar continuidade aqui mais um pouco, falando mais um pouco a respeito de missões. Tema central: a missão da igreja, uma perspectiva cristã. Missiologia, unidade 1, capítulo 3, lição 1. Uma perspectiva histórica de missões. Nessa unidade, nós vamos focar um pouco a respeito da história, né, dentro do plano de missões, certo? Alguns homens que saíram como missionários, como Paulo, Pedro, Tiago e Silas, na função, na objetividade de Deus, de levar o Evangelho, anunciando as boas novas, o caráter de Deus, os conceitos de Deus. Certo? Missões cristãs iniciam-se com o imperativo de Cristo, o incentivo do Espírito Santo, o dinamismo dos apóstolos e a bênção de Deus Pai. Então, são vários focos, vários patamares, aspectos, né? Critérios usados dentro de uma missão cristã, né? O imperativo de Cristo, né? Ide e anunciar. Né? O Espírito de Deus consolando, motivando, incentivando, presidindo, dirigindo, protegendo, né? Os homens de Deus, aqueles que vão, e o dinamismo dos apóstolos, de sair do seu lugar de conforto para anunciar as boas novas. Certo? É um ide de Deus. Missões cristãs ainda. Após a ascensão de Cristo, os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho e multidões de pessoas, até os judeus, se convertiam e passavam a integrar o cristianismo. Jesus, ele preparou 12 discípulos, mas Jesus, ele cuidava, anunciou e fez muito mais que isso, claro, os 500 discípulos, dos quais 120 estiveram no dia de Pentecostes, no revestimento. Para quê? Para anunciar, para anunciar o Evangelho. Os homens de Deus são preparados, recebem o revestimento para anunciar o Evangelho. Por quê? Porque era dessa forma que as nações creriam, no poder e na virtude de Deus, e também para suportar as perseguições que viriam, perseguições no corpo, né, como apedrejamento, açoites, os corpos cerrados, muitos homens foram mortos ao fio da espada, enfim, a perseguição era muito mais dolorosa do que nós vemos hoje, e isso aqui no Brasil, né, na nossa nação. Porque em alguns países islâmicos, os crentes estão morrendo dessa forma. 3.1 vai falar sobre o desenvolvimento do cristianismo do século I. Então, missões do século I até o século X. Nós vamos ver um pouco essa trajetória
pegar um pouco esse panorama. A história é muito mais ampla e profunda do que nós entendemos, mas nós podemos só dar um panorama aqui, certo? Então, vai falar a respeito de como é que o cristianismo desenvolveu nos séculos decorrentes. No início da era da igreja, logo depois do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes, a perseguição começou de maneira branda, ou seja, os discípulos foram chamados e proibidos de falar no nome de Jesus. Foram até presos, mas não passou disso. Isso no século I, né? Não foi tão violento. Depois vamos ver alguns impérios que predominavam que machucaram mesmo. Pessoas a título de Cristo, porque guardavam o nome do Senhor, sendo levado para a arena para ser mortas pelos gladiadores, como um palco, né, de festa para os romanos, mortos também pela boca das feras, perseguidos, tirados das suas casas, mortos, né, nas praças, nas ruas, enfim, uma atrocidade aconteceu depois. Mas no século I foi esse o panorama. Nós vemos um pouco isso nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos, nós vamos ver isso. Pedro foi a figura que mais se destacou entre aqueles que levaram a palavra e o poder de Deus. Depois veio Paulo, mártires que fizeram a diferença. Esses homens começaram a sentir a rejeição e o vigor, né, rígido do, do sistema religioso. A princípio, eram os fariseus, né, aqueles que tinham, né, por pensamento, que guardavam os conceitos de Deus, mas eram enganadores, prosélitos, viviam de uma religião, né? Os comportamentos desses homens não estavam condizentes com as Escrituras e com o conceito de Deus. E foram esses homens que mataram a Cristo, e foram esses homens que perseguiram os primeiros homens, primeiros discípulos, os apóstolos, as primeiras pessoas da igreja original. Certo? E Pedro se depara diante do Sinédrio em algumas situações. Estevão foi morto porque falou de Cristo. Pedro também falou, né? Isso irritou muito o Sinédrio. E Pedro foi preso. Depois o anjo do Senhor tira Pedro da prisão de uma forma sobrenatural, né? Porque ainda era tempo de divulgar o reino de Deus. A expansão da fé cristã no século II agora, certo? A igreja do Senhor, Jesus, continua em crescimento acelerado. Aí do século I, né, que é o século 100, para os anos 200, depois de Cristo, a igreja já começa a se expandir, né, por Damasco, chega à Mesopotâmia, à Arábia, por Boston, Petra, avança um pouco mais para a África, por Alexandria, Cartago, por Antioquia, porque a igreja foi fundada, na verdade, ela gerou, né? Ela começou a tomar forma, foi na Antioquia, em Antioquia da Síria. Ali, Deus enviou os primeiros missionários. Paulo esteve nessas viagens, João Marcos, Silas, Barnabé. E por Antioquia chegam a Armênia, Ponto e Bitínia. Mais tarde chega a Espanha, Grã-Bretanha, certo? Então, depois tem alguns mapas que eu coloquei, a gente consegue situar um pouco essa posição de Paulo, essa desenvoltura de Paulo diante da sua trajetória, né, missionária. Século III, já tinha passado a era dos apóstolos, né? Paulo já não vivia mais, Pedro, mas a igreja crescia no mesmo aspecto, no mesmo potencial, no mesmo vigor, na mesma fé. O cristianismo se espalhou e atravessou as fronteiras do Império Romano.
e talvez tenha chegado até Pária, Etiópia, Irlanda, China e Índia, porém, sem estabelecer firmes bases nesses países daquele tempo. Aqui o período dos anos 300, né? Nós vemos a igreja ainda num vigor, crescendo, expandindo, caminhando, tá certo? Já no quarto século, o cristianismo, a partir do quarto século, vai tomando outros rumos na história. Antes perseguidos, humilhados e desprezados, sofreram duas perseguições. E nós vamos ver aqui de homens ásperos, né? Homens malignos, que é um caso de Nero, que colocou fogo em Roma e depois culpou os cristãos e mandou perseguir os cristãos. Isso é obra do mal, né? Os cristãos eram odiados pelas nações e odiados por Satanás. Por isso, tanta perseguição e por isso a necessidade de ser revestida. A igreja precisa ser revestida do poder de Deus. Certo? Tratando do quarto século, nós vamos ver aqui algumas perseguições. Perseguições dos apóstolos diante do sinédrio e dos governos, nós vemos isso em Atos. Certo? O império de Nero, falei aqui, quando colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. E no império de Domiciano, onde João foi exilado. Aqui só são alguns pontos, mas muitos homens morreram, muitas famílias foram destruídas, arrastadas de dentro da sua casa, porque guardavam o conceito de Cristo, o conceito da palavra de Deus e o Evangelho, né? Os chamados seguidores de Cristo. Houve um tempo, há uns 30 anos, 20 anos atrás, que muitos eram perseguidos por se chamarem homens da Bíblia. Né? Ah, você é o homem da Bíblia? Aí era perseguido, certo? E isso é o cristianismo avançando e sendo odiado, né? Mas isso faz parte da história de Deus, a igreja ser perseguida mesmo. Porque não é aqui a nossa morada, né? A morada da igreja é no céu, as mansões celestiais, governando com Cristo. Ainda algumas perseguições. No reinado de Marco, né, um imperador, no reinado de Sétimo Severo, onde o batismo dos cristãos tornou-se um crime. Então, esse reinado de Sétimo, Lúcio Sétimo Severo, é um reinado muito crítico, porque é o momento em que Roma também começa a se dividir. E se imprimiu violência contra o cristianismo, contra aqueles que seguiam o Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus. De Cartago, onde centenas de cristãos morreram num terrível ataque. Muitos homens morreram em favor do Evangelho. Eu estou finalizando essa parte, né? Nós temos no capítulo 3 da unidade 1, 2 lições, né? Estou finalizando esta lição e vou estar entrando na próxima lição. IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, a nossa referência, certo? Pindamonhangaba, São Paulo. E o nosso canal no YouTube é o Núcleo IBAD Glória. Dê o seu like, se inscreva, participe conosco e nos ajude a divulgar o reino de Deus através da sua palavra e através desse canal. Um forte abraço para todos e fiquem na paz do Senhor.